família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo, domingão, início de semana, e a gente vai estar acompanhando, né, durante essa semana inteira a preparação para o clássico contra o Flamengo, no próximo dia 2 de junho, Maracanã, o Vasco mandante, com 50% de torcedores do Vasco e 50% de torcedores do Flamengo. Do Vasco serão setorizados ali no setor sul, né, e do Flamengo no setor norte, tendo leste e oeste misto aí para os torcedores estarem acompanhando o clássico. Claro, estreia de Álvaro Pacheco à frente do Cruz Maltino, e a gente também vai falar bastante a respeito de Felipe Coutinho, né? Situação avançada na negociação do retorno do Cria da Colina, e vamos falar também sobre o presidente Pedrinho, que após a vitória ontem contra o Náutico no futsal do Vasco por 4-0, foi ovacionado pela torcida. A gente vai comentar um pouco também sobre essa questão política, né, entre aspas, do Vasco, que vem encantando, tá? Muitos torcedores e muitos críticos ao Pedrinho aí se rendendo ao que o ídolo dentro das quatro linhas vem fazendo aí fora das quatro linhas. Vamos falar muito sobre isso, mas antes vou trazer uma novidade muito legal para você que sonha em estar em São Januário e não tem essa oportunidade. O nosso canal é o único, nem o Vasco faz isso. Então vai lá e participe. Seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. Domingão, galera, é isso, domingão, início de semana, semana que se inicia, obviamente, na segunda-feira. E a gente sabe que o técnico Álvaro Pacheco já vem trabalhando muito para conhecer o elenco. Claro, a gente sabe que é um treinador vindo da Europa, vindo de Portugal, e também tem aí a missão, né, de reestruturar toda essa equipe, todo esse elenco, tentar recuperar alguns jogadores. E claro, né, todo mundo sabe que agora se inicia do zero a luta pela titularidade, se inicia do zero aí toda a questão envolvendo os jogadores dentro do elenco. E olha só, a gente precisa frisar que o Álvaro Pacheco já chegou mostrando positividade, mostrando energia, mostrando a vontade de vencer e cobrando muitos jogadores nos treinamentos. E essa semana é a semana de preparação para o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Jogo no dia 2 de junho, com 50% da torcida do Vasco presente no Maraca contra 50% da torcida do Flamengo também que estará presente. A torcida do Vasco vai estar setorizada no sul, né, no setor sul, a do Flamengo no setor norte e leste-oeste, que é aquela área mista, né, onde os torcedores se reúnem ali para acompanhar o clássico. Vale ressaltar que o mando de campo é Cruz Maltino e o Vasco vai estar aí tentando, né, se reencontrar e até mesmo pegar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina venceu em casa o Vitória em São Januário por 2-1, se classificou contra o Fortaleza no empate por 3-3, mas eliminou a equipe cearense nos pênaltis e, caso de vitória contra o Flamengo, engata uma sequência positiva. Vale lembrar que contra o Vitória e contra o Fortaleza, o técnico era o Rafael Paiva, que deve ficar ali como um assistente temporário e retornar para o Sub-20. E claro, a gente vai estar acompanhando toda a semana do técnico Álvaro Pacheco à frente desse elenco, né? Tem jogadores que precisam ter um cuidado mais especial, tem jogadores que estão em baixa, jogadores que estão em alta e, claro, a gente vem tentando entender esse trabalho do Álvaro Pacheco, que lá no Vitória de Guimarães jogava num 3-4-3 plano, né? Que tem uma variação com e sem bola
esse time ficava com uma linha de 5, né? Os dois alas voltavam para fazer a recomposição no esquema defensivo, e a gente sabe que o Vasco vem sofrendo muito, principalmente pelo lado esquerdo de defesa, né? Foi ali que o Fortaleza mais judiou, né, o Vasco nessa partida na Copa do Brasil, né? O Vasco sofrendo 3 gols em São Januário. Fez 3 gols, mas sofreu 3 gols. É um índice muito negativo para o setor defensivo. Então o Álvaro Pacheco tem bastante trabalho a fazer à frente desse elenco nessa semana cheia, né? Vale destacar que o Álvaro vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para conhecer o elenco, vai ter tempo para reestruturar toda a questão ali envolvendo a performance dessa equipe. Mas, ressalto para vocês, o técnico Álvaro Pacheco é um treinador em ascensão lá na Europa, lá em Portugal, e chega com moral aqui no Vasco. Já foi muito bem recebido pela torcida, já tem toda a movimentação sobre as boinas, vendendo boina na barreira. O treinador deve estar se sentindo em casa, e é isso que a gente precisa trazer essa questão da figura, né, do treinador, mostrar para o treinador que ele tem sim aí o aval da torcida, o aval da diretoria, até mesmo dos sócios, vamos dizer assim, né, minoritários atualmente que estão no controle do presidente Pedrinho. E olha só, vamos falar também sobre Felipe Coutinho. Negociações avançadas pelo meia, tá? A imprensa lá na Inglaterra já começa o burburinho sobre a saída do jogador do Aston Villa, né, por uma rescisão amigável. O jogador que negocia essa rescisão já tem todas as questões envolvendo esse possível rompimento e deve chegar no Vasco a custo zero de negociação, tá? O jogador que já está apalavrado com Cruz Maltino, toda a negociação aí conduzida de forma mais potente, otimizada pelo presidente Pedrinho, o atual presidente do clube associativo, que por questões judiciais tem uma liminar onde ele controla de forma provisória a Vasco SAF, junto, lógico, com a autonomia do CEO Lúcio Barbosa, do diretor de futebol, que é o Pedro Martins, vindo do Cruzeiro, e os demais ali da cúpula da Vasco SAF. Mas a gente sabe que por questões judiciais o Pedrinho hoje tem, entre aspas, né, o poder sobre as questões administrativas da Vasco SAF. E a gente vem acompanhando essa negociação do Felipe Coutinho, né, falando no aeroporto, quando ele chega, que há conversas. O Pedrinho também na sua coletiva falando sobre a questão da liminar e também das questões judiciais envolvendo a 777, ele comenta sobre o Coutinho, falando sim que há conversas, e a gente começa a ver uma movimentação pelo retorno tão esperado, né, que a torcida tá louca para que isso aconteça o quanto antes, que seria o retorno do Pequeno Príncipe, do Coutinho, que saiu muito jovem aqui do Vasco, né, e está retornando agora para o Brasil, quem sabe assinando com o Vasco da Gama o quanto antes. Vale lembrar que a torcida do Vasco já está em êxtase, já fizeram camisa para o Coutinho, já estão fazendo, já receberam o Coutinho como se ele tivesse realmente retornado. Mas a gente precisa lembrar, o Coutinho ainda não é jogador do Vasco, ainda falta assinar, ainda falta toda a questão envolvendo a burocracia com o Aston Villa, o jogador está de férias no Rio Grande do Norte, então a gente começa a ter um momento, né, de sonho, mas um momento que o sonho ainda não se realizou. A gente tem que tentar entender isso e, claro, a condução vem avançando a cada dia. A gente espera um desfecho positivo o quanto antes, né? Enfim, vamos falar agora também a respeito do Pedrinho, né? Eu queria destacar o Pedrinho aqui porque o Pedrinho vem conquistando, vamos dizer assim, conquistando e reconquistando o carinho, o respeito do torcedor vascaíno, principalmente após o início, né, dessa judicialização da Vasco SAF, das ações, da 777. Parece que muita gente está entendendo que o Pedrinho vem brigando pela instituição e agora com a condução na possível contratação do Felipe Coutinho, parece que ele vem ganhando ainda mais prestígio. Eu falo aqui para vocês, eu fui um que critiquei muito o Pedrinho, que chegou e não deu uma entrevista coletiva logo no início, né, do seu mandato, foi dar uma entrevista 60 dias depois. Critiquei muito o Pedrinho sobre algumas movimentações a respeito do associativo, com possíveis autonomias dentro da Vasco SAF, mas a gente precisa ser justo. O Pedrinho vem fazendo um trabalho de que mostra cada vez mais e potencializa o seu amor ao Vasco, brigando pela instituição, brigando pelos bens, né, da Vasco SAF em si, da sua questão envolvendo a associação, né, que é o sócio minoritário fundador,
protegendo-se de movimentações judiciais no exterior da empresa americana 777 Partners e outras questões também que envolvem o futebol vascaíno. Então, o Pedrinho, que antes tinha algumas pessoas críticas, alguns torcedores que não gostavam da movimentação, muitos deles porque são filhos da política do Vasco, tá? Muitos são, e esses não vão mudar porque envolve inúmeras situações, inúmeros benefícios, e todos nós sabemos quais são eles. Eu não preciso aqui me falar, né? Quem ganha quando alguém ganha. É uma vergonha, e aí aqui na internet tem muita gente assim, tá? Que ganha para falar mal, que ganha para falar bem de X, e a gente vai sendo, muita gente vem se contaminando dessas pessoas. E, infelizmente, a gente tem que ser justo e imparcial. Antes eu criticava o Pedrinho sobre as movimentações, agora eu estou elogiando. Parabéns, Pedrinho. Você vem mostrando para o torcedor vascaíno que você ama realmente a Cruz de Malta, que você está junto, que você vai estar sempre lutando pelo Vasco. Tá aqui o meu agradecimento em público para você. Infelizmente, antes eu critiquei toda a sua movimentação. Agora, felizmente, eu estou te elogiando. Você vem mostrando, sim, caráter de um presidente à altura do Vasco da Gama, e eu desejo muita sorte. E claro, que você seja um presidente da história. A reforma de São Januário vai passar pelas suas mãos, e quem sabe a maior contratação, né, o retorno do Felipe Coutinho. Serão feitos únicos em uma gestão no clube associativo que, abre aspas, controla as questões da Vasco SAF por conta da liminar, né, de forma provisória, mas controla. Parabéns, Pedrinho. E claro, a gente vai te criticar se você fizer errado, e a gente vai te elogiar se você fizer o certo. Cuidado com os lobos, torcedor vascaíno. Os lobos que mamam e mamavam na teta do Vasco irão gritar, mas você sabe que a condução das coisas estão sendo feitas e tem que sermos justos. O Pedrinho vem fazendo um bom trabalho. Eu vou trazer para vocês aqui imagens da CRVG TV, do jogo de ontem do futsal, que o Vasco venceu por 4-0 o Náutico. E eu queria mostrar essa energia da torcida junto com o presidente Pedrinho lá no ginásio, né, em São Januário. E isso me deixa muito feliz, porque a política do Vasco sempre foi destruidora, sempre foi hostil, tanto para o torcedor quanto para a instituição. E agora a gente está vendo algo com passividade e profissionalismo dentro dessa questão envolvendo o futebol, tá? Primeiramente. O associativo, a gente vai ter o feito maior de todos da história, que é a reforma e construção do novo São Januário, né, do potencial construtivo, mas potencializado pelas questões do futebol, principalmente na negociação do Felipe Coutinho. Trazer imagens para vocês aqui da CRVG TV. Sinta a energia entre a torcida e o atual presidente.